Boa tarde, pessoal. Essas coisas estão bem. Obrigado por vocês estarem aqui para ouvir essa apresentação. Meu nome é Paulo Aragão, eu sou um Principal Solutions Architect. Eu atuo como Field CTO para o mercado financeiro na AWS, na Amazon Web Services. Vou falar para vocês um pouco hoje sobre DeFi, sobre finanças descentralizadas. O que a gente quer dizer com isso, quais são as tecnologias envolvidas e o que a gente tem alguns de casos de uso também, tá, sobre isso aqui. O que vale a pena sempre a gente pensar quando a gente está falando de novas tecnologias, e não tão novas assim, porque muitas delas já foram desenvolvidas em 2010, mas é entender como o mercado está olhando para essas tecnologias. E aí, através dessa pesquisa, foi feita uma investigação do quanto se está investindo, não em criptomoedas, né? Não em Ethereum e Bitcoins, mas na tecnologia por trás das novas finanças descentralizadas. Hoje é um mercado de 7 bilhões de dólares. Então não é um mercado pequeno, não é um mercado incipiente, é um mercado que já está bem estabilizado e crescendo a cada ano. Então vamos tentar definir um pouco o que seria uma Web 3, o que seria uma Web 2 e até pensar na Web 1. Quando a gente fala de Web 1, a gente está falando do mundo estático, aquela HTML bonitinha que todo mundo sabia fazer lá atrás e acabou. Com Web 2, a gente cria quase que um empoderamento do usuário, né? No sentido de que a gente tem as redes sociais, a gente tem os sites dinâmicos, o usuário consegue fazer muito mais coisa. Web 3, agora você está trazendo mais poder ainda para o seu usuário, no sentido de que ele toma conta de todos os dados, de todas as finanças dele e assim por diante. Ou seja, através de uma descentralização dessas infraestruturas e das aplicações, agora o usuário consegue interagir com o que ele quiser, sem pensar numa única empresa. E como a gente pensa em finanças com isso? Hoje, eu tenho meu dinheiro no banco X. Se eu quero fazer o Pix, eu saio do banco X para o banco Y. Eu tenho que passar pelo meio do caminho, pelo Banco Central. Existe toda uma padronização dessa mensageria. Agora é o seguinte, se todos os bancos estivessem conectados em uma única rede, sem precisar passar por um ambiente centralizado, porém, com um órgão regulador como o Banco Central olhando para esse ambiente, garantindo todas as leis que são aplicadas, evitando fraude e, inclusive, conseguindo garantir uma auditoria desse ambiente como um todo. Isso poderia trazer diversas inovações tecnológicas. E esse é o conceito, então, de Web3 para o mundo de finanças. Tá? Então, essa rede não precisa ser pública, ela pode ser uma rede privada. Hoje a gente tem a rede do sistema financeiro. Instituições financeiras se conectam no anel de fibra isolado da internet. Essa rede Web3 descentralizada poderia também ser uma rede privada desses bancos. E aí, vamos pensar nas tecnologias que habilitam os casos de uso, tá? Não a infraestrutura. Começamos com stablecoin. Stablecoin, diferente de uma criptomoeda como a gente conhece um Bitcoin e um Ethereum, é uma moeda que está lastreada, tem uma conexão com algum ativo real. Então, uma stablecoin pode dizer o seguinte: eu tenho uma e ela vale $1. Eu tenho uma e ela vale uma cápsula Nespresso. Pode ser também, não precisa ser um dinheiro. Antigamente a gente trocava o quê? 1 quilo de açúcar era extremamente valioso. Você trocava 1 quilo de açúcar por alguma coisa, não era uma moeda que existia. Tá? Então o stablecoin tem essa ideia. Se a gente pensa nisso e a gente pensa em empréstimos, que é um caso de uso super legal, o que você pode fazer? Você pode pegar, por exemplo, o seu apartamento. E você pode chegar no banco e falar: oi, banco, eu tenho meu apartamento. Ele está valendo 1 milhão e eu quero pegar 300 mil de empréstimo, porque de repente eu tenho que alugar uma sala comercial. Tá? Eu quero criar minha empresa, vou alugar uma sala comercial e legal. O banco vai olhar e falar: beleza, como você está me dando 1 milhão, que é o seu apartamento, eu posso te dar 300 mil de crédito. Se você não me pagar, eu vou e vendo o seu apartamento e eu consigo meus 300 mil de volta. Legal? Show. Se você não tivesse apartamento, mas você tivesse 10 Ethereums, tá? E o Ethereum está valendo $1.000 e tantos, mas no meu exemplo vamos pensar 1.000. Então 10 Ethereums, $1.000, você tem $10.000. Se você falasse assim: eu vou depositar esse cara, tá? E agora eu quero pegar uma outra criptomoeda, ou até eu quero pegar reais, dinheiro mesmo que a gente tem, tá? Então as moedas fiat, para eu poder fazer alguma coisa. Então eu tenho uma criptomoeda e eu quero trocar para um empréstimo de moeda real. O que eu estou depositando na minha criptomoeda? Ela é um ativo, poderia ser um NFT. E não necessariamente só aquelas imagens de macaquinho bonitinho, mas o seu apartamento, a escritura, pode virar um NFT. Tá? Então existem maneiras de você fazer empréstimo. Mas como é que a gente consegue isso? Por enquanto a gente só falou da moeda. A gente vai conseguir isso através dos smart contracts, que nada mais são do que maneiras que você faz um contrato programático. Tá? Então você escreve um programa, tem uma regra muito bem definida e o seu contrato é smart contract. MakerDAO é uma plataforma muito conhecida de empréstimo. E esse exemplo que eu falei do Ethereum funciona muito lá. Então você tem Ethereums, ele vai criar as DAI, uma DAI igual a $1,
Então você no mercado, se você vender DAI, se você tem 500, você vai tirar $500. Tá? Então você tem dinheiro, mas antes você tinha uma criptomoeda. Baseado no que, como é que esse empréstimo funciona em termos de volatilidade? Existe uma regra bem definida. Você tem que ter 150% no mínimo de colateral, tá? De ativos depositados, versus o quanto de empréstimo você tem. Então, se eu depositar $1.000 em criptomoedas, eu posso tirar $500 de empréstimo. Se eu depositar 1.500, eu posso botar 750. E se eu botar 1.000 e essa moeda valorizar, eu posso tirar novos empréstimos sem ter que depositar nada novo. Tá? Se eu voltar na minha analogia do apartamento sendo o ativo que eu entreguei para um banco e o banco me deu dinheiro, é como de repente meu apartamento que valia 1 milhão começou a valer 1,5 milhão. Ele valorizou, o banco olha para isso e fala, olha, agora você tem uma linha de crédito adicional. Tá? Então essa é uma maneira, existem outras redes e assim por diante. Mas, ao juntar stablecoins e essa maneira programática de você criar contratos entre duas pessoas, duas entidades, ou duas pessoas físicas, ou pessoa física, entidade, não importa, mas duas relações dentro de uma blockchain ou dentro de uma rede distribuída, você ganha alguns conceitos. E é super importante a gente entender. Trustless não significa que é sem confiança. Só significa o seguinte, eu não preciso confiar numa pessoa centralizada, num terceiro centralizado, para garantir que ele vai funcionar. Se eu confio, o que acontece hoje no mercado? Pequenos bancos sofrem, bancos iniciantes sofrem do quê? Falta de confiança no mercado. Quem é esse pequeno banco? Como é que eu garanto que se eu botar meu dinheiro lá, ele não vai falir e amanhã eu vou perder tudo? Certo? Agora, se eu estou fazendo uma relação A com B, direto, sem um intermediário, e isso está escrito num contrato, qual é a regra? Eu tenho confiança total. Ele pode ser permissionless ou não. Significa qualquer um pode participar ou você precisa de permissão para participar. Aqui é uma definição de uma rede pública para uma rede privada. Composibilidade. Quando a gente fala disso tudo, vocês já devem ter pensado, e eu já falei algumas vezes, blockchain. Só que blockchain, se eu faço uma analogia com uma aplicação de 3 camadas, blockchain é o nosso banco de dados. É armazenamento, é o disco. Em cima disso, você precisa de alguma lógica, você precisa de protocolos. Então, se eu quero falar com um banco de dados, eu tenho que ter uma linguagem SQL, é um protocolo. Se eu quero armazenar num disco, eu vou usar NFS, Network File Server, de repente. E em cima desses caras, eu desenvolvo, então, o front-end, que seria a aplicação, que seria os Decentralized Apps baseados em Smart Contracts. Tá? Então, essa composibilidade permite um monte de coisa legal, e eu vou falar sobre algumas arquiteturas. Descentralizado e transparência. O mais legal é isso, é transparência. O que está acontecendo com o meu dinheiro? Agora, o bacana dessa transparência também é o seguinte, você numa rede descentralizada de blockchain é um hash, você não é um CPF. Se a gente pensar em LGPD, eu tenho como garantir uma total privacidade do que você está fazendo e dessas transações. Eu só sei que aquele hash está fazendo alguma coisa, mas eu não sei quem é aquele hash. Pensando em descentralização, todo mundo pensa, é só criar uma rede blockchain que eu estou resolvido. Coloco meu smart contract, tudo vai funcionar bem. E não necessariamente é o que você quer. Muitas vezes você precisa de um ambiente centralizado, mas que seja imutável, que seja verificável e assim por diante. Eu vou falar sobre um caso muito legal que a DOC utilizou uma tecnologia da AWS para criar isso. E além disso, a gente também tem os casos de descentralização. Tá? Então, não todo caso precisa de uma rede descentralizada. Algumas precisam de parceiros, e aí você pode ter uma descentralização entre os parceiros, e outras vezes você mesmo precisa criar, dentro da sua própria empresa, uma rede distribuída, mas que tem essa centralização de ser só você. A gente faz isso na AWS através de algumas maneiras. Uma delas é o Amazon Managed Blockchain, eu vou falar sobre ele, e o Amazon Quantum Ledger Database, que é o banco de dados que a DOC utilizou, e eu vou explicar esse caso. Porém, além disso, a gente trabalha com parceiros de tecnologia e de consultoria para desenvolverem projetos com vocês. E dentro do AWS Marketplace, a gente tem outras tecnologias também que trabalham com Web3. Desde o R3 Corda, assim como diversos outros, tecnologias de consenso e as próprias redes de blockchain, tanto no nosso sistema de gerenciado, que eu vou falar, assim como também rodando em servidores virtuais, que são os Amazon EC2. O Amazon Managed Blockchain, ele é um serviço gerenciado. Significa que a gente cuida da infraestrutura para vocês, evitando com que vocês tenham que gastar tempo ou ter o conhecimento de como construir redes blockchain. Tá? A gente suporta Hyper-Thread Fabric tanto para o mundo de uma rede privada, tá? Assim como também para uma rede pública. E a gente também suporta Ethereum, conectado à Ethereum Network pública e as redes de teste Ethereum. Uma coisa que eu gosto também de ressaltar quando a gente fala principalmente de blockchain
Blockchain é essa rede. Tá? Então, se eu voltar lá na Veneza antiga, a gente tinha os pescadores, os mercadores, e todo mundo lá trocando produtos, e tinha alguém escrevendo num livro contábil. Esse livro contábil é um ledger, e o blockchain é um ledger distribuído. Então seria um livro contábil que existe em diversos lugares, porém, magicamente, a canetinha daquele cara que anotava no livro contábil, no que anotava num, automaticamente todos os outros livros contábeis também tinham essa mesma anotação. Essa é a ideia do blockchain se a gente fizer essa brincadeira. Criptomoeda requer blockchain, mas blockchain não requer a criptomoeda. Tá? Isso é bem importante porque, eu quero fazer assinatura de contrato, como por exemplo um cartório. Não preciso criar uma criptomoeda, mas talvez uma rede blockchain para criar a imutabilidade e a verificabilidade desses contratos, dessas documentações. Então, querendo criar essa rede usando o serviço gerenciado, entrou na console, clica uma vez, escolhe qual é a rede, escolhe quais são os nós que você vai adicionar. Esses membros que vocês vão convidar não precisam ser uma única conta AWS ou um único CNPJ. Podem ser múltiplas contas AWS em múltiplas regiões. A AWS está presente em mais de 26 diferentes regiões ao redor do mundo. Tá? São Paulo é uma região onde que a gente tem 3 zonas de disponibilidade e cada zona de disponibilidade tem no mínimo 2 ou mais data centers. Tá? Isso tudo na cidade e estado de São Paulo. E a gente anunciou recentemente, no final do ano passado, o lançamento de uma local zone, que é mais uma zona cheia de data centers que vai ficar no Rio de Janeiro. O blockchain, o Amazon Managed Blockchain, ele é serverless e gerenciado, ou seja, ele tem baixo custo e alta escalabilidade, porque vocês não cuidam da infraestrutura, não cuidam da parte de comunicação de rede, vocês não cuidam, por exemplo, do binário, do blockchain, da configuração dele e assim por diante no sistema operacional. Vocês fazem isso tudo através da console, dos SDKs da AWS ou das APIs. Vamos pegar um caso de uso e pensar como é que a gente poderia usar esse serviço. E vamos ver como também a integração desse serviço com outros da AWS faz com que esse caso de uso realmente possa entrar em produção. Se a gente pensar em NFT e pegar a ideia aqui agora não mais de um apartamento, vamos pensar num carro. Então comprei um carro, eu tenho aquele documento lá de compra e venda, aquele documento virou um NFT. Então ele é um token, ele é um hash numa rede blockchain. Beleza, eu tenho que criar esse hash, então eu tenho que ter uma interface para criar. Eu tenho que de repente comprar, eu sou o comprador, então eu tenho que ter uma interface para listar. Um exemplo, que nem a plataforma Web Motors, você lista lá os carros e você como comprador interage. As APIs para poder fazer tudo isso em cima do NFT, a construção do NFT e assim por diante. Se a gente pensar numa arquitetura utilizando serviços da AWS, a gente tem um Amazon Managed Blockchain bem ali no final da figura, ao canto mais direito dela, junto onde que estão os smart contracts. Mas essa peça você pode remover e trocar para uma outra rede de blockchain. Eu já trabalho com uma rede aberta, eu já trabalho com corda, você pode trocar. Mas na hora de construir os seus sites, você vai precisar de um ambiente escalável, global, resiliente, para fazer o armazenamento desse site. Seja desenvolvido em React, em Next.js, Gatsby, Angular, qual for a linguagem de programação. Você precisa de uma CDN, um Content Delivery Network, como a Amazon CloudFront. Armazenamento dos NFTs. Armazenar dado numa blockchain é caro, custoso, trabalhoso. Você armazena num bucket do Amazon S3, que é armazenamento de objeto, e você cria o token e o hash você armazena na rede blockchain. Na hora de consultar, você consulta o hash e o endereço de onde está armazenado o ativo. Você busca o ativo e você faz uma função de verificar esse ativo foi modificado ou não foi modificado, baseado naquele hash que foi armazenado na rede blockchain. Tá? Então existem diversos serviços. E quando a gente fala de chave de criptografia, a gente pode trabalhar ali embaixo na figura com a AWS KMS, o Key Management Services. É um serviço de gerenciamento de chaves de criptografia certificado FIPS 140 nível 2. Se você precisar de uma certificação maior para atingir padrões de certificação como PCI DSS, a gente tem o AWS Cloud HSM, que ele é certificado FIPS 140 nível 3. Não só de redes descentralizadas, os nossos clientes vivem e os casos de uso não são todos em cima de redes blockchain. Se você precisar de um banco de dados imutável, verificável, que escale, que você não precise definir memória do banco, throughput do banco, IOPS do banco, o Amazon quanto Ledger Database é um serviço para vocês. Como é que ele funciona? Basicamente, o QLDB é um Quantum Ledger de append only no jornal. Quando a gente olha para um banco relacional, o journal do banco relacional pode ser modificado através de queries, como update e delete. No caso do QLDB, o journal só faz append only.
Ou seja, se eu hoje construir uma coluna e uma linha, e naquela célula eu tenho o valor 200, pode ser o meu saldo bancário, amanhã alguém faz um Pix de R$ 50 para mim, meu valor mudaria para 250. No banco de dados relacional, o que a gente faria? Update naquela célula. No QLDB, no que a gente faz esse update, o QLDB ele guarda o estado anterior e diz, essa célula modificou agora para 250. Daí amanhã eu faço um Pix de 150, essa célula mudaria para 100. Depois de todas as transações, eu posso em algum momento falar assim, o que aconteceu com esse saldo bancário no último tempo? E eu tenho a rastreabilidade desse banco, porque aquela célula nunca, na verdade, está sendo modificada. Ela está sendo só adicionada um novo estado e eu consigo fazer essa rastreabilidade. Além disso, a gente tem toda a parte de validação de história do índice. Então, se eu quiser olhar um túnel do tempo e dizer assim, qual era o saldo bancário do Paulo há 3 dias atrás? Eu olho exatamente o índice, qual era o valor que tinha naquele momento. Eu não preciso fazer um cálculo, eu não preciso olhar todas as transações, recalcular e tudo, tá bom? E a gente também tem como validar o estado atual através de uma equação matemática da criptografia dele, se aquilo foi modificado ou não. Tá? No QLDB não é possível modificar, mas você pode olhar um dado externo e falar, compara com o dado que está armazenado no QLDB, e o QLDB tem uma função para fazer essa comparação. Além dele ser imutável, ele é verificável. Por quê? Todas essas modificações feitas no índice são criptografadas e encadeadas. Né? O que isso parece? Parece uma árvore Merkle. Né? O que é uma árvore Merkle? É a base de um blockchain. Então, qualquer transação feita em cima de uma rede blockchain, ela é criptografada, e quando eu tenho que fazer alguma modificação, eu olho para os hashes antigos, faço um novo cálculo do hash daquele root node, né? De todas as folhas daquela árvore Merkle que eu tenho. Aqui acontece a mesma coisa. Então você consegue verificar se houve ou não modificação e você sempre vai ver que não houve modificação. Serverless, já falei. E como é que você escreve nele? Como é que você interage? Você trabalha com uma linguagem de programação chamada PartQL. PartQL é muito parecido com SQL. Tá? Então, quando um programador de SQL olhar para aquilo, vai achar que é SQL e aí vai ver que tem uma outra coisa que talvez não faça ou uma outra coisa que seja um pouco diferente. Porém, o QLDB já é um banco muito similar a um banco no SQL, baseado em documento. E aí a Amazon desenvolveu um modelo de dados open source, pronto para todo mundo utilizar, chamado Amazon Ion. E o Ion nada mais é do que um JSON com uma modelagem de dados lá dentro, e você pode escrever no QLDB simplesmente mandando esse JSON, gravando esse JSON lá dentro. Como a gente está trabalhando com um banco relativamente novo em conceito, ele não é relacional, ele não é no SQL, ele é um ledger, um banco de dados baseado em ledger. Eu gosto de fazer essa analogia, esse paralelismo. Um relacional, quando a gente fala de database, no QLDB a gente fala de ledger. Quando a gente fala de tabela, no relacional é tabela, e aí no QLDB também é tabela, índice, mas a linha da tabela é o documento Ion. Então, quando você fala, eu tenho uma linha da tabela aqui, e essa tabela tem várias colunas, você traduz isso é o documento Ion do PartQL que está escrevendo dentro do QLDB. E aí, se a linha é um documento, a coluna é um campo do documento. Legal? Escrevo com PartQL e aí eu tenho toda a parte de journal para auditoria de logs. Quando a gente fala do relacional, geralmente a gente tem que ter alguma ferramenta externa fazendo a auditoria desses logs e entendendo o que aconteceu, o que não aconteceu. No QLDB, o próprio journal já é só auditoria de log. Como é que a Doc, então, pegou essa tecnologia e fez um caso de sucesso muito legal junto com a AWS? Inicialmente, eles tinham um core bancário que não era baseado em Ledger. Só que lembrando, um Ledger é um livro contábil e um core bancário nada mais é do que se a gente tivesse um tabelião lá olhando para aquele livro contábil e escrevendo todas as transações que aconteceram. Para manter a compatibilidade com as aplicações e com o mercado, a Docker então utilizou o seu próprio banco relacional que ela já trabalhava, porém tudo que era escrito no banco relacional automaticamente está sendo mandado via um tópico de Kafka para o QLDB. Ou seja, ela faz a persistência no relacional e no QLDB ao mesmo tempo, e se alguma coisa for modificada no relacional, imagina que alguém, de alguma maneira, conseguiu entrar, seja de forma maliciosa ou não, e modificar aquele relacional, como as transações sempre também estão sendo registradas no QLDB, você pode usar o QLDB para fazer uma verificação, para garantir a imutabilidade do dado. Tá? Então a Doc foi e mandou para o QLDB. O QLDB tem uma funcionalidade chamada QLDB Streams,
que ele permite que tudo que é gravado no QLDB seja consumido ou por uma função como serviço, como uma AWS Lambda, ou por uma outra fila, como o Amazon SQS, ou o próprio Kafka, que existe o serviço Amazon Managed Kafka Service, o MSK. Tá? Então a gente manda também tudo que está no QLDB, para quê? Um data lake, uma rede blockchain onde que outras pessoas vão utilizar esses dados e assim por diante. Ou seja, o fato de trabalhar com serviços gerenciados AWS permite também que clientes se beneficiem dos outros 200 ou mais serviços que a AWS tem e para construir diversas outras soluções. Nesse caso especificamente, para a Doc, o QLDB serviu para essa imutabilidade e possibilidade de verificar o dado, garantir que aquela transação é totalmente legítima e não foi modificada. Tá? Isso foi super interessante. O bacana dessa arquitetura também é que aguenta um alto throughput. Tá? Então, o RDS, que é o nosso banco gerenciado relacional, ele consegue um throughput altíssimo de transações e o Kafka consegue gerenciar toda essa transação serializada, então existe a ordem, a cardinalidade das transações e garantir também a entrega dessas transações lá no QLDB. Tá? Isso foi bem bacana. Aí eu convido vocês também a conhecer um pouco mais da nuvem AWS através dos nossos sites de treinamento. Existem tracks focadas em Data Science, Data Engineer, em arquitetos de soluções e assim por diante. A gente tem muito treinamento sobre blockchain, sobre banco de dados, sobre o QLDB, Managed Blockchain e assim por diante. Muito deles gratuitos, alguns outros pagos. Tá? E agradeço muito a presença de vocês e por terem participado dessa talk.